Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismado Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é sobre pressão. Vamos ver quantas unidades diferentes tem pressão. Pergunta interessante: qual a grandeza física que tem mais diferentes unidades? Qual é a grandeza física que tem mais diferentes unidades? Se você respondeu pressão, você acertou. Aí você vai ver nesse vídeo quantas unidades diferentes tem pressão. Primeiro vamos ver a definição, né? O que é pressão média? Não é? Média. É uma grandeza escalar, não é vetorial. Definida pelo módulo da força normal pela superfície de atuação. Tem uma superfície amarela aqui, ó, área S, tem várias forças normais atuando aqui. Elas podem ser iguais ou diferentes. Então tira uma pressão média, você soma todas as forças, tira uma média e divide pela superfície. Se todas forem iguais a Fn, pressão média vai ser Fn sobre S, né? Porque todas forças são iguais. Essa é a definição. Força normal, não é tangencial. Teve um experimento muito interessante pelo esse físico italiano, Torricelli, que nasceu em 1608 e morreu em 1647. Fundamental o experimento dele. Ele pegou uma cuba aqui cheia de mercúrio e ele também pegou um cilindro e ele encheu de mercúrio. Aí ele colocou a mão aqui, ó, estava cheio de mercúrio, ele colocou o dedo aqui, ele soltou o dedo, aí o mercúrio com o peso, ele desceu. E desceu, ele mediu essa distância aqui, ó, daqui da superfície do mercúrio até aqui, deu 76 centímetros. Aí o pessoal queria entender, por que é isso aqui? Que fenômeno é esse aqui? Aqui gerou vácuo, né? 76 centímetros de mercúrio. O que é isso aí? Aí ele interpretou que aqui a pressão atmosfera, quer dizer, admitiu que existe a pressão atmosfera atuando aqui. E a pressão atmosfera equilibra o peso do mercúrio. Então foi um experimento em tanto. E como é que chegou à conclusão que a pressão atmosfera aqui equilibra o mercúrio? Ele pegou esse experimento e levou em locais mais elevados e viu que isso aqui diminui. E quando foi para o nível do mar, chegou a 76 centímetros. Então, verificou-se experimentalmente que a pressão da atmosfera aqui do ar, o peso do ar, equilibra o peso aqui do mercúrio. Outra pergunta interessante: por que mercúrio e não água? Porque mercúrio é muito denso. Se você colocar água aqui, 1 metro de água, aqui praticamente você não vê nada aqui, praticamente nem desce. Teria que colocar um tubo de 10 metros de água. Então o mercúrio, como é muito denso, a densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. A da água é 1 grama por centímetro cúbico, então é 13,6 vezes mais denso. Aí um físico lá holandês, o Stevens, 1548 a 1620, ele fez o seguinte, ele descobriu o seguinte, a lei dele: o líquido estático, homogêneo e incompreensível, a pressão depende apenas da altura e densidade do fluido. A pressão aqui, ó, depende da altura e a densidade do fluido. Então, aqui, ó, tá vendo? Começa aqui, por exemplo, 0 aqui no vácuo, aqui tem H, altura H. Então a pressão aqui, nesse ponto aqui, depende da altura e densidade do fluido. Importante lei de Stevens. Foi aí que nasceu a mecânica do fluido, parte estática. Por que tem que ser incompreensível e homogêneo? Porque não pode ser misturado, né? Põe água aqui, óleo aí, vira uma bagunça. Então tem que ser homogêneo. Estático por quê? Porque se estiver em movimento, a pressão, a fórmula já não vale, a lei de Stevens. Aí a outra fórmula é a lei de Bernoulli. Então tem que ser estático, parado. Essa lei é super importante. É essa lei que determina a pressão aqui no experimento de Torricelli. Então a pressão atmosfera aqui, quanto que é a pressão atmosfera aqui? É 0,76, né? A altura vezes a densidade do fluido. 13.600 kg força por metro cúbico. Corta metro com metro cúbico,
a pressão atmosférica aqui normal lá, por que normal? Lá na superfície do mar, 10.330 kg/força por metro quadrado. Ó, aqui já tem uma unidade de pressão. Quilograma-força, metro quadrado. Pressão atmosférica normal. Aí eles chamaram de um ATM, normal. No sistema internacional, tem a unidade Pascal, né? Homenagem ao físico e matemático francês, mais ou menos nessa época que ele viveu. 1 Newton por metro quadrado no sistema internacional. Aí tem um sistema CGS. Sistema CGS, os livros de física, antes da década de 60, a maioria, a unidade que usava era CGS. Força em dinas. Um dina é 10 a menos 5 Newton, né? Em relação a Newton. Porque o sistema CGS é centímetro, grama e segundo. E a área é centímetro quadrado. A força em dina. O que é um dina? É um corpo de 1 grama sujeito a uma aceleração de 1 grama por centímetro quadrado. Força não é massa vezes aceleração? Então é centímetro, grama e segundo. 1 dina é 10 a menos 5 Newton, a área em centímetro quadrado, 1 centímetro quadrado é 10 a menos 4 metro quadrado, né? 1 centímetro é 10 a menos 2, eleva ao quadrado, fica 10 a menos 4. Aí os físicos definiram o bária no CGS. Um bária, a palavra aqui talvez venha do barômetro, né? Pressão. Um bária, 1 dina por centímetro quadrado, definiu. Os físicos lá no começo do século XX definiu isso aqui. Aí tem, olha lá, o quilograma-força. 1 quilograma-força é um corpo de 1 quilo sujeito à gravidade média normal, ó, que é 9,8065 metros por segundo ao quadrado. Dá 9,8065 Newton. Quilograma-força. Aí, um bar, né? Um bar transformando em Newton por metro quadrado. Aí, quilograma-força, metro quadrado, você usa aqui Newton, faz as transformações, vai dar um bar 10 a quinta Newton por metro quadrado. Que faz uns cálculos numéricos aí, você, quilograma-força, tudo, grama, centímetro para metro quadrado, aí você chega nisso aqui. A relação entre o bar no CGS para MKS, 10 a quinta Newton por metro quadrado. Mas os físicos não estão contentes, né? Eles sempre criando novas unidades. E eles, em homenagem a Torricelli, com o famoso experimento dele, um Torricelli, um Thor, é 1 milímetro de mercúrio, Hg. Transformando em Pascal, dá 133,322 Pascal, aproximadamente. Aí os físicos definiram a atmosfera normal. A gente viu lá aquele valor, ó, 10.330 kg/força por metro quadrado. Atmosfera normal. Normal, nível do mar é 0 graus centígrados. Normal. É 760 milímetros de Hg, né? Vimos lá que 76 centímetros lá, na experiência Torricelli. Então tá aqui, ó, unidade, milímetro de Hg, Thor, normal, quilograma-força, metro quadrado. Várias unidades. Aí os engenheiros viram o seguinte, que aqui dá quase, ó, se você pegar aqui e dividir por 10 a quarta centímetro quadrado, vai dar 1,033. Então, poxa, vai dar quase 1 aqui. Então vamos definir a atmosfera técnica, os engenheiros, 1 kg/força por centímetro quadrado, usado em engenharia, atmosfera técnica, que é, em relação ao normal, é quase 1, ó, pouquinha coisa maior. Aqui, ó. Dividiram por centímetro quadrado. 1 kg/força por centímetro quadrado. Uma atmosfera. Mais ou menos 10 metros de água. Falando em água, os físicos também criaram outra unidade. 1 milímetro de água. Em vez de ter mercúrio, água. Transformando em Pascal, dá 9,80 Pascal, 9,80 Newton por metro quadrado. Quando eu trabalhei no IPEM lá, as células de material radioativo tinham uns manômetros que media a pressão interna da célula, que tem baixa pressão a célula. E tinha uns manômetros francês analógico e a unidade deles era milímetro de água. Milímetro de água. Em vez de ser milímetro de mercúrio.
Relembrando, no SI, ó, 1 Pascal, 1 Newton por metro quadrado é 1 Pascal. Mas aí tem as unidades britânicas. Os britânicos foram orgulhosos, não usaram o sistema francês, criaram suas próprias unidades. E até hoje eles a utilizam. Tanto a Inglaterra, o Reino Unido, como os Estados Unidos. Aí os britânicos, sabe o que é? 1 polegada, 2,54 centímetros. 1 libra, 453,6 gramas. Massa. E mecânica, engenharia mecânica e hidráulica, você usa muito polegada, né? Cano de 3/4 polegada, rosca de 5/8 de polegada, então até hoje utiliza. Aí polegada quadrada, você eleva o quadrado aqui, 6,45 centímetros quadrados. E os britânicos criaram também unidades técnicas dele. Slug, ó, dificilmente, 14,59 quilos. Quer dizer, os britânicos, para complicar, eles criaram suas próprias unidades. E eles foram um império no século XIX e os Estados Unidos um império no século XX, que utiliza muitas unidades britânicas. Um foot, um pé, 30,48 centímetros. Em avião, vira e mexe a altura, fala em pés. O avião está 10 mil pés, 20 mil pés de altura, ó. Foot, pé. Aviação. Milhas por hora, ó, o avião está tantas milhas por hora. Jarda, ó. Uma jarda é quase 0,91 metro, quase 1 metro. Aí a força, os ingleses têm força também lá, um pound, ó, é libra vezes foot, é medida por segundo ao quadrado. Ó, aqui, ó, dá força. Ainda bem que esse revanchismo entre franceses e ingleses não atingiu o tempo. Você consegue imaginar como é que seria a física se 1 segundo fosse diferente lá na Inglaterra, lá na França, 1 segundo diferente na China, nos Estados Unidos ou na Rússia? A física seria uma bagunça. Por isso que o segundo é segundo. O segundo na Inglaterra é o segundo na França, o segundo nos Estados Unidos, na Rússia, na China. Senão ia dar uma bagunça em toda a física. Libra-força em relação é 4,44 newton, mais ou menos. Um bar. Olha que interessante, um bar é 14,5 libra-força por polegada ao quadrado. É o famoso PSI. 14,5 libras. Onde você encontra isso aí? Se você já foi calibrar pneu, na maquininha lá nos postos de gasolina, tem um compressor. Olha lá na unidade do compressor, está escrito libra, PSI. PSI, pound square inch. Aí calculando aqui, ó, um Pascal dá 1,45, 10 a menos 4 PSI. Né? Usando todas as fórmulas, dá 1 Pascal. Os ingleses criaram unidade de velocidade, né? A unidade de velocidade que eles criaram é um nó, 1,852 km por hora. Navios e submarinos usam nó. Tantos nós de velocidade, o submarino tem 30 nós, barco a tantos nós. Criaram essa unidade de velocidade nossa. Milha por hora, 1,60 km por hora. Você vê os velocímetros dos carros lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, milha por hora. Infelizmente, os britânicos, devido ao império deles, e os norte-americanos, ao imperialismo deles, essas unidades ficaram e afeta tudo pressão. Né? Olha lá, milha terrestre, 1.609 metros, a marítima, diferente, 1.852 metros. Quer dizer, tem diferença entre milha marítima e terrestre. Depois de tantas unidades de pressão, aí, para piorar, aí a gente, quando está com pressão alta, com dor de cabeça, de tanta unidade de pressão, aí tem a pressão sanguínea. Vamos lá medir a pressão sanguínea. Exemplo, o cara está com 16/10, uma pressão alta. Se você olhar no aparelhinho lá, é 160 milímetros de Hg por 100 milímetros de Hg. Ó. Tiraram um zero daqui. 12/8, pressão normal, é 120/80. Então, isso aqui já ficou já de praxe, né? Então, já é corriqueiro usar
unidade de pressão. 16 por 10, 12 por 8. Ninguém fala isso aqui, milímetro de mercúrio. Aplicações, ó. Faca, agulha, alicate, usa a pressão, conceito de pressão. A faca ela tem uma superfície pequena, você faz pequena força e uma alta pressão. Aí você corta alimento, corta um monte de coisa. A agulha tem uma pequena área de superfície, você faz uma pequena força, dá uma alta pressão. Aí você fura objetos. Alicate é uma ferramenta que também usa o princípio da pressão. Ele tem uma superfície pequena, você faz uma pequena força, mais a lei da alavanca, você consegue fazer uma alta pressão. Alicate. São exemplos de ferramenta que usa o poder da pressão. Pouca força e muita pressão. Grande utilidade, é o conceito de pressão, força pela superfície. Conclusão. A pressão é uma grandeza física escalar de suma importância. Infelizmente, temos diversas unidades. O CGS é o Bária, o SI o Pascal e outras unidades do sistema britânico. Um PSI é libra-força polegada ao quadrado e outras unidades especiais, milímetro de mercúrio, milímetro de água e Torricelli. Temos aí uma atmosfera técnica e a atmosfera normal. E para finalizar, pressão sanguínea, 13 por 10, 130 mm de Hg por 100 mm de Hg. Vocês viram quantas unidades tem a pressão. E para mudar de uma unidade para outra, você tem que conhecer as relações entre os sistemas, entre tanto o britânico, CGS como o MKS. Tá bom? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.